Bom dia, queridos. Vamos então dar continuidade em mais uma das nossas aulas. A professora está muito feliz, porque alguns alunos que não estavam participando, agora já está conseguindo participar das nossas aulas e estar presente, né, nesse momento que nós estamos passando. Então, nós precisamos, né, da compreensão de vocês, e eu sei também que a professora precisa ter compreensão com todos os alunos. Então, eu vou mandando mensagem, quando vocês não aparecem, mando um alô para saber se está tudo bem, tá bom? E nós vamos assim. Sempre os alunos que têm alguma dificuldade está enviando no particular, não tem problema, a professora vai respondendo vocês, tá bom? Mas se quiser mandar aqui no grupo também, pode enviar, e aí pode ser a dúvida de outro amigo, e aí a professora manda aqui no grupo para todos conseguirem ter esse auxílio, certo? A partir da aula de hoje, nós vamos ter alguns pequenos cálculos, tá? Eu sei que quando nós falamos em números, alguns alunos têm um pouco de dificuldade, mas para que isso não tenha, né, realizar essas atividades, vocês precisam também falar para a professora quando vocês não entenderem algum assunto, certo? Então, a prof vai passar a aula de hoje, vou fazer as orientações para as atividades, e se algum aluno, né, tiver alguma dúvida, pode mandar. Ou no particular, né, aqueles alunos que têm um pouco de vergonha, pode mandar no particular. Se não, pode mandar no grupo, que aí a professora já manda para todo mundo ver, tá bom? Então, vamos iniciar hoje lá na página 15, diferença entre peso e massa. Você sabe a diferença entre peso e massa? Será que existe uma diferença lógica? Né? Na ciência, qual será essa diferença? Vamos descobrir hoje? Então, vamos lá. Então, para iniciar, nós vamos ler essa tirinha aqui do Garfield. Então, nós temos uma conversa entre o Garfield e o seu dono. Ele fala assim, ó. Você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Tal, olha. Ei, aonde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Então, o Garfield deixou ali para o seu dono uma explicação do que ele iria fazer para reduzir esse peso, certo? Então, vamos fazer alguns questionamentos. Primeiro, por que o Garfield citou que para reduzir o seu peso, ele poderia ir para outro planeta? Será que em outro planeta ele vai ter um peso diferente? É estranho isso, né? E olha que para a ciência esse conceito está totalmente certo. Sabe por quê? Porque para a ciência, peso e massa têm definições totalmente diferentes. Então, se Garfield for para um planeta ou algum outro astro do sistema solar que tenha uma aceleração gravitacional menor, consequentemente, ele também terá um peso menor. Professora, mas o que é ação ou aceleração gravitacional? A aceleração gravitacional é a força que a gravidade faz em um determinado objeto, certo? Então, um astro, né, um planeta, a Lua, que é um satélite natural, eles têm uma força gravitacional. Lembra que nós estudamos na aula passada a força da gravidade? A força da gravidade é chamada de aceleração gravitacional, certo? Então, para que serve a aceleração gravitacional? Para manter os corpos presos à sua massa. Afinal, então, o que é força? Força é... O que é força-peso? Força-peso é aquilo que vai ser usado, né, e também relacionado à força gravitacional. Então, eu falar força gravitacional
ou força-peso, eu estou falando da mesma coisa, ok? Como podemos calcular essa força-peso? Aí no livro de vocês, nós temos a fórmula de como calcular a força-peso. Então, nós temos P, que significa peso, é igual a massa, né, determinada por M, vezes G, que é a aceleração da gravidade, certo? Então, para calcular a força-peso, eu tenho que fazer a massa de um indivíduo vezes a aceleração da gravidade naquele local, certo? Assim, nós temos que P, o peso, é uma força que pode ser calculada por Newton. Lembra lá, toda força, no final eu coloco a unidade de medida, Newton. E M, ou seja, a massa, é a quantidade de matéria que um corpo tem. Ela é medida em quilogramas. Ou seja, peso e massa para a ciência têm significados diferentes. Peso é uma força e massa é a quantidade de matéria que tem em um corpo. O peso, ele é medido em Newton, né, pela unidade internacional, e massa é medido em quilogramas. Vamos lá então. Agora nós vamos calcular o peso de Garfield na Lua e na Terra e ver se ele tinha realmente certeza, ou se ele estava certo, de dizer que iria procurar um local, né, um planeta, com uma gravidade menor. Lembrando que na Terra, a aceleração gravitacional é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, a aceleração da gravidade, nós vamos usar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. E nós vamos considerar que a massa do Garfield é igual a 6 quilos. Então, para calcular, nós temos P de peso é igual a massa vezes a aceleração. Assim, temos peso, que é o que nós queremos calcular, é igual a massa do Garfield, que é 6 quilos, vezes 10, que é a aceleração na Terra. Assim, o peso do Garfield na Terra é 60 newton, que como peso é força, a unidade deve ser newton. Na Lua, a aceleração gravitacional é 1,6 metros por segundo. Olha só a quantidade de vezes que a aceleração lá na Lua é menor do que na Terra. Ou seja, a força na Lua, que faz com que os objetos fiquem presos, é menor do que na Terra. Ou seja, quando nós calcularmos, utilizando a massa do gato, a mesma na Terra e na Lua, nós temos que 6 vezes 1,6 vai ser igual a 9,6 newton. Ou seja, se o Garfield sair da Terra e ir em direção à Lua e fizer a pesagem na Lua, ele vai ter um peso menor do que aqui na Terra. Aí na página 16 de vocês, ele coloca em roxo, né? Vocês podem já colocar importante, a diferença entre peso e massa. Então, a professora já citou para vocês. O peso é uma força e a massa é a quantidade de matéria, tá? De um determinado corpo. Lá embaixo, no quinto parágrafo, do lado da imagem, né, vamos falar assim, no último parágrafo, é mais fácil. Vocês podem grifar. Qual a relação entre massa e a aceleração da gravidade? Então, a massa ela está relacionada à aceleração de maneira proporcional, ou seja, quanto maior a quantidade de massa que um astro tem, maior vai ser a força da gravidade que ele vai possuir, certo? Então, por isso que a força da gravidade na Terra é maior do que a força da gravidade na Lua, certo? Essa diferença de gravidade explica, por exemplo, porque quando eles fazem vídeos
demonstrando pessoas na Lua, elas estão flutuando, porque a aceleração da gravidade, ou seja, a força que prende a pessoa na Lua, é muito pequena, tá? Então, guardem isso. Quanto maior o planeta, o astro, o satélite natural, maior vai ser a aceleração da gravidade, certo? Qual a diferença entre balança e dinamômetro? A balança, ela vai medir a quantidade de massa. O dinamômetro, ele vai medir o peso, certo? Então, a balança, ela vai equilibrar dois corpos para medir a massa. O dinamômetro, ele vai fazer uma deformação em uma mola, demonstrando, assim, o peso do objeto, tá? Então, aí na página 17 de vocês, tem essas duas imagens. Então, em vermelho, eu tenho uma balança, que vai determinar a massa, e em cinza, tem esse reloginho, nós chamamos de balança. Mas esse em cinza não é uma balança. Na verdade, ela é um dinamômetro, porque ela está relacionada à deformação de uma mola. Então, todos os aparelhos que usam como estrutura para medir uma quantidade de matéria e faz a deformação de uma mola é chamado de dinamômetro, tá? E aquele que mede a quantidade de matéria é chamada de balança. Agora é a sua vez. Vocês vão realizar as atividades do livro didático, página 18. A professora fará orientações das questões para que vocês consigam realizar. Mesmo assim, com as orientações, alguns alunos tiverem dificuldade, pode mandar para a professora, que a professora vocês, tá bom? Para os cálculos, né, que nós vamos ter lá na página 18, nós vamos usar a fórmula P é igual a M vezes G. Lembrando que P significa peso, certo? M significa massa em quilogramas e G significa aceleração gravitacional, ok? Então, vamos para o número 1. O que aconteceria com o peso e com a massa de um objeto se ele fosse levado para a Lua? Então vamos lembrar do Garfield. O que aconteceu? O que aconteceu com o peso do Garfield a ser levado para a Lua? O peso diminuiu. E o que aconteceu com a massa? A massa dele sofreu alteração? Não. Então, o peso vai diminuir e a massa vai se manter constante, ok? Número 2. Uma pedra de 2 quilos e outra de 6 quilos caem de uma ponte. Lembrando que a aceleração da gravidade é a mesma para as duas, certo? E desprezando a resistência do ar, determine o peso de cada uma das pedras. Qual é a fórmula que vocês vão utilizar? P é igual a M vezes G. P vocês vão descobrir. M, primeiro vamos calcular para de 2 quilos. M é 2. Qual o valor de G? 10. Calcula o peso. Segundo, P é igual a M, que é a massa de 6 quilos, vezes G, que é 10, que é a aceleração da gravidade, certo? Então, calculou o peso para as duas pedras. B, a aceleração das pedras, qual que é o valor? É o mesmo, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Terceiro, uma pessoa está segurando um pacote de 5 quilos. Considerando a aceleração de 10 metros por segundo, qual é a força? Então, novamente, P é igual a massa, que é 5, vezes G, que é 10, certo? 4. Se o peso de uma pessoa, então agora ele já dá o peso, hein? P deve ser 750. Qual é a sua massa? Qual é o valor de M?
sabendo que G é igual a 10. Então, presta atenção no exercício 4. Você tem P e também tem G. Você deve calcular M, que é a massa, certo? 5. O que acontecerá com o voluntário desse simulador de gravidade ao atender a recomendação do cientista? Então, vamos ler essa tirinha aí. Rômulo, o cientista. Posso testar? Claro, siga-me. Simulador de gravidade terrestre. Vamos lá. Como funciona isso? É só pular. O que vai acontecer com o voluntário se ele atender a recomendação do cientista? Ele está testando a gravidade terrestre, certo? Se ele pular, o que vai acontecer com o corpo do homem? Ele deve ser atraído em direção à Terra. Então, se ele pular, ele irá ser, o seu corpo será atraído de volta para a Terra, ok? Então, a prof já fez as orientações, vocês podem fazer as atividades, façam as anotações da videoaula, tá? Depois envia tudo para a prof. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível.